Boa tarde, galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Juliane, eu tô aqui para compartilhar algumas fases da minha história com vocês e eu quero contar para vocês, né, como foi a última vez que o pai do meu filho, ele me agrediu fisicamente, quando eu dei um basta nessa situação. Então, eu estava, né, morando numa casa de aluguel escondida dele e ele descobriu e ele veio atrás de mim, só que eu já estava namorando com outra pessoa. E ele ficou com muita raiva, né? Porque ele não aceitava eu ter largado ele e foi atrás de mim. E chegando lá, ele entrou, né? Pulou o muro, tava cadeado o portão, ele pulou o muro, né? Com uma arma de fogo e começou a me agredir, né? E teve uma discussão e ele queria, porque queria levar meu filho, né? Meu filho tinha 2 aninhos, mais ou menos. E aí meu filho começou a chorar e foi aquela loucura, sabe? Aquela discussão. Aí a mãe do meu namorado chegou, entrou no meio, quase que saiu uma desgraça naquele dia, porque uma arma de fogo carregada, uma pessoa querendo matar, outra querendo defender, sabe? Foi uma confusão muito grande. Mas Deus, ele esteve naquele momento comigo novamente, guardou a minha vida, né? Guardou a vida do meu namorado na época, da mãe dele, do meu filho, e inclusive a do pai do meu filho, né? Então eu sou muito grata a Deus por mais esse livramento. Dali em diante, eu perdi o medo. Eu perdi o medo e eu comecei a denunciar. Eu comecei a denunciar. Tipo assim, ele vinha me ver, ele falava qualquer coisa pra mim, eu já chamava a polícia. Eu não esperava mais ele me bater. Quando ele vinha com desculpa, eu quero ver meu filho, eu denunciava ele. Eu via ele na rua, já me assustava, porque eu já tinha pânico. Porque quantas vezes eu fui agredida, quantas vezes eu quase morri. Então eu fiquei com trauma daquilo. Aí o que eu fiz? Quando eu via ele, eu chamava a polícia. E ele vivia fazendo coisa errada, então o que aconteceu? Ele foi se afastando de mim com medo de realmente uma hora eu chamar a polícia e ele se dar mal. E assim eu consegui a minha liberdade, gente, depois de quase 3 anos. Eu consegui a minha liberdade dessa situação. Foi muito difícil, porque eu quase morri várias vezes. E precisou chegar a esse ponto, né, de uma briga com uma arma de fogo, da pessoa quase atirar em mim, pra me estar onde eu tô hoje. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês isso e dizer para vocês que não pararam por ali as coisas ruins que aconteceram na minha vida. Eu comecei a namorar, eu engravidei bem assim em seguida, com 16 anos eu tava grávida novamente, né? E o pai da minha filha não aceitou muito bem a situação, porque ele achava que a gente era muito novo, que a gente não ia ter condições e tal. E aí até pediu pra mim tirar e eu não aceitei tirar, sabe? Eu falei, se eu criei um, eu crio dois. Eu sou contra o aborto. Na minha opinião, é um assassinato que a gente comete. Então eu falei, não, se eu criei um, eu crio dois. E aí, né, eu tive minha filha, a gente ficou junto e ele era uma pessoa assim que ele não dava muito valor na família. Não sei se era por ser novo, por não ter experiência, mas foi uma pessoa assim que fez muita coisa ruim pra mim. Me traiu bastante, me sacaneou bastante. E aí chegou uma época que a gente terminou. Minha filha devia estar com uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, não me recordo direito. A gente terminou, ele seguiu a vida dele e eu segui a minha. Só que daí, né, teve um dia que eu tava em cima de uma moto com meu filho, e aí meu filho falou pra mim, mãe, eu quero te contar algo. Eu falei, conta, meu filho. Ele falou, mas eu tenho medo, mãe, porque o que eu vou te contar é muito grave, eu tenho medo de você fazer alguma loucura. Porque eu sempre fui uma leoa em questão de proteger os meus filhos. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Meu filho me contou que ele estava sendo abusado sexualmente pelo pai da minha filha. Eu quase bati a moto, assim, lembro que eu parei a moto, no meio fio, assim, comecei a chorar, chorar. E assim, aquilo não cessava pra mim. Eu falava, mas como assim? Como assim? Me conta. E ele falava, eu tô com medo, tô com medo. E aí eu sei que ele me contou. Saindo dali, eu tava perto do serviço da minha prima, eu passei lá e eu chorei muito. E minha prima ficou desesperada, falava, mas o que aconteceu? E eu falei pra ela, o meu filho foi abusado, meu filho foi abusado e o meu mundo desabou. E eu não sei o que eu vou fazer.
Gente, eu fiquei assim, sem chão, sem rumo, desesperada. Eu procurei meu pai, minha mãe, compartilhei com eles, sabe? Eu chorei muito, assim, eu não sabia o que fazer, porque juntou tudo que eu vivi na minha infância com aquela situação do meu filho. Aí, o que que eu fiz? Eu fui procurar a pessoa pessoalmente, porque eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas Deus não permitiu que eu estragasse a minha vida. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, ele não morava mais lá. Ele tinha acabado de mudar um dia antes. Ele tinha mudado até de bairro. Então eu não consegui localizar mais ele. E aí o que aconteceu? Eu procurei a justiça. Meu filho fez exame médico, ele fez exame psicológico. E foi comprovado que realmente ele tinha sofrido abuso na infância. Nisso, meu filho já estava com uns 8 anos. Só que esse abuso ele foi cometido mais ou menos com 6 anos de idade, 5 para 6 anos. E eu me culpava muito, porque eu falava como que meu filho foi abusado, né? E eu não percebi. Porque eu pensava assim que naquela época, 20 anos atrás, 18 anos atrás mais ou menos, o abuso geralmente era só com menina. Então eu tinha mais medo das pessoas fazer algo pra minha filha do que com meu filho. E eu me senti descuidada, me senti culpada de não ter percebido que meu filho estava vivendo aquilo. E assim, eu fiquei muito doente, porque assim, eu já estava lutando contra uma depressão desde a infância, que eu não sabia que eu tinha, né? E foi um momento assim trágico pra mim. E a minha mãe me levou no médico, no psiquiatra, e ali, gente, eu fui dopada de remédios, e eu passei uma fase da minha vida que eu não me lembro como, porque eu não conseguia encarar aquela situação. Eu tentei suicídio, porque eu achava que eu era culpada de tudo aquilo. Porque a criança, quando ela é abusada, ela não consegue transferir a culpa dela para outra pessoa, como o abusador faz. O abusador faz você se sentir culpado. Quando ele te ameaça, quando ele coloca medo em você, você se sente numa situação que se você falar, você vai prejudicar outras pessoas. E você sente uma culpa enorme. Você imagina como uma criança de 5 anos, como uma criança de 6 anos vai ter culpa de um abuso sexual. Então é isso que a gente sente, nós que somos vítimas do abuso. Nós não conseguimos falar de jeito nenhum, é muito difícil a gente chegar e falar eu quero compartilhar algo. É muito difícil porque eu vivi isso na pele, o meu filho viveu isso na pele. Então pra mim foi muito difícil encarar aquela situação, gente. Eu não conseguia mesmo. Eu fiquei dopada por meses, eu fiquei assim transtornada, eu tentei suicídio mais de 8 vezes, entendeu? Porque eu não conseguia ver o meu filho naquela situação. Meu filho já estava com 10 anos, meu filho pegou e tentou suicídio 2 vezes, ficou internado. Pra mim era o fim do mundo, aquilo me matava aos poucos, entendeu? Então, tipo, eu sofri muito com essa situação, muito. Até que eu aprendi, né, a lidar com ela. Eu aprendi. E eu quero que você, se você estiver gostando da minha história, deixa um like, se inscreve no canal, curte, compartilha. Que no próximo vídeo eu quero contar pra vocês como eu aprendi a lidar com essa situação. E eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Beijo, deixa um like, se inscreve no canal.